Fala galera, boa noite, engenheiro parmejano na área e hoje mais um programa do Condo Case. Esse aí, um programa do Sindiflix. E ao meu lado está a doutora Lobão. Olá, pessoal. E está o engenheiro Marco. Obrigado pela sua presença, hein? Prazer, obrigado a vocês. E é isso aí, hoje o nosso case, o nosso tema é o quê? Incêndio e eletricidade. E o Marco é engenheiro eletricista, segurança do trabalho, especialista em combate a incêndio, em projetos de incêndio, Isso, né? prevenção, combate a Aí, ó, incêndio. perfeito. E aí, aquele esquema, né, síndico? Você que quer entender um pouco mais através de um vídeo, ele vai explicar, vamos falar um estudo de caso. E se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve no Sindiflix, dá aquele joinha, comenta, segue a gente nas redes sociais e toda quinta-feira, 7 horas da noite, a gente está lá. E vamos falar um pouco do Sindiflix, né, ô doutora? O Sindiflix já tem umas novidades aí, né? Exatamente, para você que está aí procurando equilibrar a sua vida profissional e vida pessoal, temos agora o Sindiflix Plus. É um benefício para quem é assinante Sindiflix, que precisa aí viajar, né? Que quer, não precisa, mas que quer viajar. Temos uma parceria com a Azul Viagens, então você tem 10% de desconto se você for assinante do Sindiflix, tanto na hospedagem como no aéreo e também na locação de carros. E daqui a pouco muito mais para vocês aí com alguns resorts. Top, hein? Top. E tem nossos apoiadores, né? Hoje tem um apoiador muito legal, né? Que já fizemos vídeo, enfim. Tem muita coisa para falar dessa empresa aí, que é a Adtronic. A empresa é muito legal. Você já ouviu falar da Adtronic? Já. Muito boa essa Boa, empresa, boa, muito boa boa. aí, tá vendo? E ela faz um projeto de painel elétrico de bomba. Você que é eletricista, que então legal. ela bomba de água, então ela faz toda a inteligência, ela instala placas, um comando que deixa a sua bomba muito mais inteligente. Ela consegue comutar as bombas remotamente. Ela liga uma bomba depois da outra. De forma automática, De forma né? Isso aí. automática. E ela informa tanto por WhatsApp, por voice. Ela fala, ó, sua bomba está com problema lá na portaria. Olha que legal. Legal. Então, todo aquele problema síndico que vai tomar aquele vinho, né? A gente foi esse exemplo. O síndico na sexta-feira, Marco, ele quer dar aquela descansada, mas começa o WhatsApp. Então, você agora, com a Adtronic não tem mais esse problema, não. Ela ajuda você, síndico, para resolver o seu problema de forma remota. É isso aí. E ela tá com um desconto, tá? 50% nesse QR Code, que elas vão lá, os técnicos, engenheiro, e emitem um laudo do painel de elétrico das bombas do condomínio. 50%. Aí, ó. Promoção. Um relatório de conformidade, né? E aí vai apontar o que não está conforme e o que está conforme. O que facilita para você, síndico, às vezes você quer provar para o conselho que tem que fazer alguma melhoria. Se houver melhoria, né? Se houver necessidade, ajuda, né, doutora? E lembrando que com os painéis elétricos da Adtronic, você consegue dobrar a vida útil da sua bomba d'água. Então, você acaba economizando também, né? Aí na sua previsão orçamentária a longo prazo. Perfeito. Dito isso, engenheiro Marco, muito obrigado pela sua presença, tá Obrigado bom? a vocês. Se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua empresa, meu camarada. Meu nome é Marco, tenho uma empresa é a MGM Engenharia. A gente atua na parte de prevenção de incêndio, com projetos em instalações, né, laudos, na parte de instalações e laudos de elétrica e segurança do trabalho. Então, a gente procurou englobar tudo aquilo que um condomínio precisa, que uma empresa precisa. Quando contratam a gente para fazer o AVCB, a licença do bombeiro, a gente vai desde o laudo até a entrega do certificado, tirando toda a dor de cabeça do síndico. Plug and play. Exatamente. Tá certo, legal. E a empresa toda regularizada. Tudo regularizado, tudo certinho. Importante isso. E galera, como todo mundo já sabe, vamos para o vídeo, hein? O vídeo de hoje. Vamos lá, né? Então, Esse vídeo é interessante para contextualizar ele. Do lado esquerdo, a gente tem móveis antigos, né? Da época da vovó, né? E do lado direito seriam os móveis novos, sintético, muito sintético, né? laminado, Laminado, ali, tudo isso daí. Olha, E os bombeiros, eles criaram um ponto de ignição ali dentro, né? Então, daqui a pouco a gente vai começar a ver... O que é um ponto de ignição? Um ponto de ignição é um ponto onde começa o início de incêndio.
Então, por exemplo... Foi preparado esse Isso, vídeo, no né? caso, Não é isso, no caso ele foi preparado, o cara falou e colocou. Mas num caso real, o que Ó, seria? começou lá, ó. Tem um foguinho. Isso, Ó o foguinho do lá. lado esquerdo ali. do Lado lado esquerdo, esquerdo. é. Direito nem começou Ainda o foguinho não. ainda. Então, o que seria esse ponto de ignição? É aquele curto. famoso Benjamin, que o Ah, o pessoal Benjamin. coloca lá, você tem uma tomadinha para colocar um equipamento só. Aí Aí coloca o pessoal 10, vai faz um colocando Lego. aquele... Uma Exatamente. torre. Faz aquela torre de Benjamin, vai espetando a árvore de Natal, o aspirador, a enceradeira, vai ligando tudo. Isso Ó lá, pegou acaba... fogo na direita também, hein, Marco? Ó lá. Ó lá, Ó. A fumaceira preta. Você vê que até a cor da fumaça é diferente, é né? diferente. Não, mas é porque também o da direita tem a cortina clara. E a da esquerda tem a cortina ali que é escura. Então Talvez, a gente. tá. Talvez isso. Não sei, né? Tô falando, não sei E a, se tem. e a da direita é aquela cortina sintética. A da Ah. esquerda, aquele algodão, aquela coisa mais pesada, que demora mais Sim. para queimar, né? Ah, entendi. Mas essa escuridão da fumaça, ela revela alguma coisa? Revela o material. O material. É isso, essa fumaça escura ela é extremamente tóxica. Tem mais óleo. Ela tem muito sintético, né? Então ela fica mais escura do que a da esquerda. É. Entendi. Gente, olha que Olha, olha, diferente. Olha a olha só como rapidez. que já tá pegando fogo. Mas você sabe que as mulheres mais novas são assim também, né? A gente incendeia, a raiva vem. Eita! As mulheres Ó o mais Marcola antigas, ali, ó. elas eram mais amélias, mais, né? Mais devagarzinho. Elas eram mais amélias, mais cuidadosas, né? Mais... As de hoje, assim, você botou fogo, o negócio esquenta no segundo só. Olha lá. Eu acho que pode até avançar um pouquinho, né, Marco? Pode avançar Avança aí. com uns 3,5 ali. Olha a diferença de chama. Nossa, gente. Nossa, já era. Meu Deus. Já era. Você vê aí que Olha a labareda. A diferença é muito grande, Marco. com 2 minutos e meio, o ambiente já fica todo tomado pela chama. Você já não consegue mais controlar com um simples extintor de incêndio. Já não é mais um princípio de incêndio. Já é um incêndio tomado. Né? Tomado, já era. Essa é uma questão, a rapidez com que a gente tem que agir num caso de incêndio. Né? Então, E hoje todos os apartamentos, né? Toda residência é com bastante laminado, Sim, enfim. Tudo muito plástico, né? sim. Então, num princípio de incêndio, a primeira coisa a fazer é correr para pegar o extintor de incêndio. É, né? O correto, né? O correto. Não adianta você pegar o errado, que Sim. aí, às vezes... Aí acaba piorando. É. No caso aí, o correto é o de água. Aí já é o bombeiro, né? Não, aí adianta já- mais extintor. Já tá, Já não tem extintor era. que funcione. Não, aí já não tem mais o que fazer. É, Meu já Deus. foi. Cara, mas que diferença grande. Eu não sabia disso, Aí. Marco. Muito grande mesmo. E aí, o que é importante nessa questão daquela labareda toda, né? Esse incêndio, essa fumaça, ela vai se expandir para dentro do ambiente do prédio. Olha isso, com 14 minutos, E ele ainda não... Ele ainda não tomou não fogo tomou como fogo tomou ainda. o outro com 3h40. Ainda 20 não. minutos, olha. Ainda não. 25 minutos, olha como é que ainda tá. Demora. Meia Agora, hora é. ainda tá assim. Caramba. Eu acho que isso também tem, né? Minha mãe fala isso, fala, esses móveis de hoje em dia a gente compra, a roupa também ela fala, essas roupas de hoje em dia a gente compra, bota na máquina, já tá tudo ruim, tá tudo fora. Será que tem a ver com a usabilidade, a durabilidade do móvel? Ali tem mais a ver com o MDF. É tudo resina, cola, Material mesmo. material. No Substância. caso desse... Derivados do petróleo. Desse da esquerda era madeira pura, madeira não tinha Sim. compensado, aglomerado. Sim. O aglomerado ele pega fogo facinho. É. Né? Tem os aglomerados próprios resistentes a fogo, mas não para fazer móvel, né? O Sim. móvel você não usa esse tipo de aglomerado. E aí você vê que eles até simularam um eventual curto, né? Sim, que é um sim. princípio ali que foi a faísca, a ignição que causou esse incêndio, né? Isso. Essa é uma questão interessante que quando tem incêndio, o pessoal atribui muito a curto-circuito. Tudo é curto-circuito. É. Não. Mas não é bem assim, não. Olha só. Você Falando tem, bobagem. você tem a sobretensão. O que é a sobretensão? É o fio mal dimensionado para aquela carga. Então, nos prédios antigos, né, você tinha aquele fogãozinho simples, você tinha um chuveirinho que você fica correndo para achar água quente. É.
E aí agora tem os equipamentos mais modernos. Então, você É. tem aquele cooktop, você tem aquele fogão de indução, Ar-condicionado. você tem ar-condicionado, você tem aquele chuveiro com aquela panela lá que esquenta pra caramba. Uma delícia, né? O pessoal muda todo Você não os pode faltar móveis, água, os senão- equipamentos, né? Você tem a fritadeira, você tem tudo isso daí, mas não mexe na fiação. Sim. Então, você sobrecarrega a fiação. Aí a fiação esquenta, derrete a capa e aí dá o curto-circuito. Mas o pessoal atribui tudo a curto-circuito, mas na verdade é o passo antes. Sim. É a sobretensão, a sobrecorrente de mau dimensionamento. Mas aí não era também para o disjuntor cair, Marco? Não era para ter alguma proteção para que Então, não acontecesse? Aí você caiu numa questão interessante. Que você Mas tem... eu só caio em questão interessante. É que a gente está se conhecendo hoje, pô. Vamos lá. Justamente, você tem dois tipos de disjuntores. Vamos dizer, você tem o NEMA, que é um padrão, que é aquele pretinho, Tá. que você vê nas instalações mais antigas. Dentro dele, ele atua por diferença de temperatura, ele tem um par metálico. O que é um par metálico? São dois metais e quando o disjuntor identifica que está aquecido, o metal ele dá uma entortadinha. E quando ele entorta, ele aciona. Então, esse é o disjuntor NEMA. É meio lento, né? Ele é lento. Aí você tem o padrão DIN. O padrão DIN, ele tem esse par metálico, que seria para ver o aquecimento, né? E você tem um outro sisteminha ali dentro, que é uma bobina, que aí ele pega o curto-circuito. Então, dentro dele, ele tem dois mecanismos para pegar o sobreaquecimento e o curto-circuito. Esse deve ser o mais novo. eu É o mais acredito. novo. E ele é rápido. A velocidade de atuação dele é mais rápida. O NEMA, os antigos, não. Né? Então, essa é uma questão interessante de quando... trocar. Você ir lá... Você tem NEMAs ainda sendo fabricados hoje, mas tem a aplicação correta para eles. No caso de residência, o ideal é você substituir por DIN. Sim. Ele tem uma ação mais rápida. Mas para que serviria esse NEMA, se ele não é tão seguro quanto o outro? Então, é porque na época não existia o DIN. Sim, né? claro. Aí o Mas pessoal- hoje em dia... Então, aí a A pessoa questão... teima em trocar, né? É. Não é tão simples convencer de Não, fazer mas essa eu parto do pressuposto assim, por exemplo, hoje se a gente for falar de individualização, a gente tem uma lei que obrigou as construções a virem preparadas para receberem, né, depois a instalação. Quando a gente está falando de uma NBR que ela vai fazer com que a vida útil seja melhor, o que a gente sempre espera da construtora? Que elas passem sempre a fazer empreendimentos cuja vida útil seja melhor, ou seja, as novas acho que não tem, As, né? as, Não é, as, tem. no- as novas estão tudo DIN. Ele tá falando- é isso que eu estou falando. Isso. Então, o as- cuidado é com as construções Antigas. antigas. As É. novas já vão... Ele tá- deveriam. Ele tá batendo assim, acho que vale a pena, né? Tipo aqueles prédios do centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro. Né? Isso. Inclusive teve aquele incêndio no centro. Não necessariamente. A gente tem prédios no Higienópolis ali que são extremamente são antigos. antigos. Isso. Aqueles são prédios grandes, né, antigos, que era da vovó e Isso. agora passou para a família, tal, ficou pro neto e tal. Sim. E o pessoal mexe internamente, mas não se preocupa com o quadro de força. E Sim. eu acho legal também, né? Você falar um pouco sobre a importância, você falou do disjuntor, tal, legal. Pegou um DIN. Mas, se for mal dimensionado, para a bitola do fio também superaquece, né? Sim, quando você vai fazer esse tipo de modernização, o ideal é você contratar um profissional que sabe o que está fazendo. Esse Não- profissional tem que estar registrado no CREA? Como é que é? Tem que ter registro no CREA do engenheiro, né? E se for um técnico, um eletricista, que tem um curso pelo menos, porque tem muito curioso aí. E tem que ter NR? Algum certificado? Para fazer as obras dentro do condomínio, sim. Aí. Aí tem que emitir uma RT, né? Aham. Senão não faz. Marco, analisa para mim uma construção antiga, né? Imagina aí um prédio do Higienópolis, que o síndico esteja preocupado com essa situação e ele quer fazer essa modernização elétrica, né? Claro que ele vai levar esses itens para a Assembleia, né, para que eles aconteçam, apesar da gente estar falando algo de unidade privativa, ou seja, a ideia é que as unidades privativas também se preocupem e façam essa modernização. Quais são os itens que, dentro dessa modernização, ela poderia estar inclusa? Acho que a primeira coisa que o síndico que deseja fazer isso é ele contratar um laudo.
né, contratar um laudo, e aí o engenheiro ele vai lá, ele vai olhar toda a instalação elétrica, desde do quadro de entrada, né, o quadro de distribuição, e o ideal seria visitar uma das unidades, conversar com o condômino lá, para ter ideia de como é que é a instalação elétrica dentro das unidades. Isso é importante. Sim. Porque, às vezes, você adequa toda a parte de fora, e porque o condomínio deseja colocar o ar-condicionado, né? Então, você melhora a dimensão, moderniza toda a parte de fora da unidade autônoma, mas o pessoal não olha a parte de dentro. Então, até para uma segurança do síndico, de ter no laudo uma imagem, uma foto e cobrar depois dos moradores, já que ele quer colocar o ar-condicionado, então você também tem que modernizar o seu quadro ali dentro. Sim. Eu acho que isso é importante. E vale dizer, a gente tem essas situações com alguns itens, equipamentos de dentro da unidade que estão relacionados ao sistema de alarme de incêndio, que às vezes a gente tem que entrar na sala comercial e trocar. E algumas vezes os condôminos eles não abrem as portas. E isso, aí o que o síndico pode fazer? Notificar, multar, porque é um sistema que ele é todo conjugado, né? E também entrar com uma ação que o obrigue, né, a partir do momento que aquilo for aprovado em assembleia, o obrigue a abrir as portas para fins de instalação desses equipamentos para modernização e troca de todo o sistema de alarme de incêndio. Sensacional. Isso. Sensacional. No caso de condomínio comercial, é necessário. Exatamente. No condomínio comercial, você tem os detetores de fumaça e você tem os splinters dentro das salas. Isso mesmo. E tem as portas corta-fogo, então é importante falar sobre isso. Você viu aquela fumaceira que deu Preta, né? Que a naquela altura fumaceira. até se pressionou, né? Isso. Tóxica, né? Acho que foi uns 3 anos atrás, no Campo Belo, teve um incêndio, acho que foi no 3º andar. E aí o pessoal, as portas corta-fogo estavam abertas. E aí a fumaça foi invadindo a escadaria de saída de emergência. E estava descendo um casal. E eles faleceram por conta de inalação da fumaça. Olha então, só. a porta corta-fogo é um item fundamental dentro de um condomínio. Nesse caso está aberta. Agora vamos para a doutora, hein? Doutora, a porta corta-fogo se manteve aberta. O síndico se responsabiliza? A meu ver, não, mas vai depender da situação. Qual que é a situação? Porque se for manutenção, pode ser que sim. A gente tem eu já vi alguns problemas de porta corta-fogo, que o peso dela vai desgastando o negocinho que quando bate ele trava. A mola e a linguetinha ali do... Isso. Então, assim, a porta vem, bate e não trava. Então, isso daí é manutenção. Isso. Agora, a gente também tem situações que o condômino abriu a porta e botou ali um negócio de lixo ou botou algum móvel e ele deixa aberto. Então, obviamente, vai variar qual que é a causa daquela porta aberta. Mas eu vejo muita situação em que a manutenção das portas ela não é bem feita. Só se preocupa no momento do AVCB. E aí, ainda tem a situação do hall, aquele hall que às vezes não é respeitado. Não sei se você já viu isso. Já. No caso de manutenção, pela norma, você tem que fazer uma manutenção a cada 6 meses. Pronto. Você tem que olhar, você tem que vistoriar as portas corta-fogo a cada 6 meses. Eu imaginava que era algo, eu ia falar diário, mas beleza. Eu achei que um zelador ou tem algum vistoria, né? Então, Você tem vistoria. Tipo uma ronda. Uma ronda diária, semanal, de algum profissional dentro do condomínio descendo e subindo a escada. Você tem isso em condomínios comerciais, que eu já vi. Que o Honda ele vai descendo tudo e vai olhando. Mas num condomínio residencial, acho que não tem esse pessoal que fica fazendo a ronda assim. Mas eles fazem as vistorias da área comum para fins dessa detecção e tal. Agora tem todo um cronograma que cada condomínio vai ter o seu, né? Porque afinal é muita coisa para você vistoriar. Mas o síndico, se ele faz esse cronograma, esse procedimento, isso é legal? Quer dizer, ele vai ter um desvio de função? Tem o zelador lá, como é que é? Agora você vai fazer isso, pode? O síndico ele pode acompanhar, como ele pode delegar, né? Aí vai do tipo de gestão de cada um. Não tem um desvio de função, algo assim, não? Pelo síndico, não. Ele está ali para zelar. Inclusive, 1348 do Código Civil. Ele tem que zelar pelas áreas comuns. Agora, você me tocou no ponto que é a questão da brigada de incêndio, né? Vamos falar dessa ocorrência? Vamos. Brigada de incêndio, eu vejo nos condomínios que é um problema. É mesmo? Porque você precisa formar a brigada de incêndio e ninguém quer participar da brigada de incêndio. Né? Eu tive um colega meu, um síndico,
que para ele poder convocar o pessoal para a brigada de incêndio, ele sorteou uma TV. Não. Então, Olha o nível. teve que sortear uma TV. Então, porque o pessoal eles enxergam essa parte de brigada de incêndio, de prevenção, eles não, acham que não é necessário. Mas numa situação de perigo, de sinistro, né, é o que faz a diferença entre a vida e a morte. Sim. Então, aí, não sei, fica a sugestão para os síndicos, não sei se vai conseguir fugir de um sorteio ou de alguma coisa É uma ideia. assim. Um jantar, um rodízio. Um dia no spa, vai ali. Mas olha só, assim. é uma coisa tão essencial para a própria vida do morador do condomínio, né? Que, nossa, olha, eu estou te dando algo para você preservar a sua própria vida. Olha que situação. Mas, de fato, existe essa dificuldade. E o pessoal não vai mesmo. E é algo anual, né, Marco? Fala um pouquinho para a gente dessa... Como que constrói o número, que é, né, variável. Fala um pouquinho para a gente desse treinamento. A renovação da AVCB no condomínio é a cada 3 anos, né? E aí, dentro desse período, você tem... o ideal seria, no mínimo, um morador por andar, né? E 80% dos funcionários do condomínio. Mas você não consegue esse tipo de coisa, que às vezes você tem um condomínio que a maioria dos andares é de idoso, e você não consegue formar. Então, você trabalha com aquilo que você tem, e da melhor forma possível. E aí para te ajudar, para ajudar o síndico em algumas questões, é importante, eu sempre falo isso quando eu dou treinamento, é você levantar quais são os idosos do andar, quem tem deficiência motora, e deixar isso fixado lá na portaria. Para, num caso de sinistro, você saber, olha, o 3º andar tem uma pessoa idosa, precisa ser... Quais são as vulnerabilidades. Exatamente. Né? Isso é fundamental num prédio. E como que é o treinamento, assim? O que se faz? A gente faz desde como você usa um extintor de incêndio, o princípio de incêndio, né? A gente pratica como você engata a mangueira no hidrante, né? Primeiros socorros. Então, tudo isso daí a gente faz dentro do treinamento, né? E legal, cara. Você é divertido, né? Acho que não é divertido, vai. Acho que não, né? Para sortear a televisão para poder fazer, não deve ser, não. Agora, ô Marco, eu soube também que você tem uma história aí para contar da sua vida. Eu acho que vale muito o síndico conhecer essa sua história. Quem é o Marco? Exato, sua história de vida. Fala um pouquinho. Como que chegamos aqui, Marco? Então, eu trabalhei 11 anos numa seguradora, né? E me desliguei e fui abrir minha empresa de engenharia. Isso foi em 2018. E logo em seguida veio a pandemia, né? E eu já não podia mais entrar dentro dos condomínios para fazer os serviços de elétrica, de AVCB, enfim, você não conseguia mais entrar. Então, eu resolvi fazer minha especialização em... Combate à Covid. Combate à Covid. Então, eu fiz um treinamento no Oswaldo Cruz e no Albert Einstein. E aí comprei os equipamentos, né? E aí, durante esses 2 anos, a gente começou a entrar nos condomínios aí para combater o Covid. E como que era isso? Conta para mim. O que você fazia nos condomínios para combater a Covid? Era a higienização? Isso. Você tem 2 formas, né? Ou com nebulização, você tem um equipamento, é como aquele equipamento que vai nas costas, jogando aquela névoa, né? E você tem um outro equipamento que é a luz UVC, que é uma radiação. Aí, quando você aplica essa UVC, você não pode ficar no ambiente. Eu deixo a luz ligada, porque é uma radiação que, se ela pegar na pele, ela pode gerar câncer, né? Nossa. Então, você coloca a estrutura lá que a gente tem preparado, sai do ambiente, deixa a luz lá alguns minutos, esterilizava todo o ambiente. Tem um elevador, você sabia? Já vi, já. O que não pode é ficar a pessoa dentro. Não, era o seguinte, era uma ventoinha, né? Um ventilador ali, um exaustor, dentro de uma caixa, né, de alumínio, né, devidamente protegida, e com as lâmpadas ali. Ela esteriliza o ar e faz circular o ar. Isso é legal. Isso é legal. Isso é o que tem em elevador hoje. Mas sem esse perigo. Sem esse perigo, né? Porque ela a ficava lâmpada dentro. Fica escondida, fica só o exaustorzinho. E aí passou. Eu não sei a eficiência. Aí tem outro que é mais eficiente. Tem outro que é mais. Temos o cara aqui deficiente. Não, eu não sei se no elevador isso tem essa. Funciona. E tinha um que é outro elevador que eu vi vídeo chinês me oferecer, mas não comprei. Que ele é por sensor. Aí ele vai e meio que manda a luz na cabine inteira.
Mas aí depende do sensor. Então, Se o senhor parar, você frita lá eu dentro. não entro lá Aí eu não comprei, achei um pouco arriscado. É, Chinês. delicado. eu Você não entende entro como que é? lá. Como fosse o sensor de luz? Mesma coisa. Tipo, se não tinha ninguém, ele dava Mas em Vai termos... aquele não... Em termos de mundo pandemia aí, né? Você entrava lá para fazer essa higienização e tinha os métodos próprios. E eu acredito que, aí já não sei, uma pergunta mesma, né? Algumas coisas ainda permaneceram a título de higienização. Aí vai a pergunta, né? Só o álcool em gel? Porque hoje a gente entra em qualquer lugar e o álcool em gel ele permanece nos condomínios, né? Tem outras coisas que você notou e talvez eu não tenha notado que os síndicos ainda podem consumir, Excelente pergunta, que hein, doutor? tenha otimizado ou que tenha amadurecido o mercado para esse ambiente de higienização dos condomínios? Olha, eu acho que o álcool gel é importante, continua sendo importante mesmo depois da pandemia. Só que as pessoas substituíram o ato de lavar as mãos por álcool gel. Eu já estive em restaurantes e a pessoa entra da rua e não lava a mão, passa o álcool gel. E o ato de lavar a mão, ele não substitui o álcool gel. O álcool gel ele vem para complementar, não para substituir o ato de lavar a mão. Então, e aí eu vejo, às vezes, que você vai no banheiro e não tem sabão. Nossa, E não tem sabão. É importante o pessoal colocar o sabão, ficar atento com isso daí, além do álcool gel. com certeza. Com Um certeza. não substitui o outro. Mas Né? basicamente foi isso, né? Não tem nenhum resquício aí de tudo que você fazia na época da pandemia. Não. E aí a pandemia foi embora. Foi embora, estão dizendo que tem uma nova cepa aí, não sei. O que Ah, vai é. acontecer. E você? Aí ela foi embora e você... Então, aí eu voltei a poder entrar dentro dos condomínios, né? E aí eu deixei os equipamentos, tudo Já tinha uns de clientes convite, já? já Acabou tinha os fazendo, clientes, né? No ato de você fazer a esterilização dos ambientes, já faz contato, né? Lógico. E aí agora a gente está partindo para a engenharia, retomando todo esse trabalho na parte de engenharia, né? E hoje, quando fala incêndio, o grande forte em condomínio é a parte elétrica, né? A parte elétrica e manutenção de porta corta-fogo. É mesmo. Eu acho que esse item de porta corta-fogo eu continuo achando super importante, porque É muito negligenciado, você acha? eu acho que sim. O pessoal, nas portas corta-fogo, para não bater, eles colocam uma borracha. O próprio condômino eu já vi isso, o pessoal parafusa uma borracha lá, um EVA. Sim. Isso, e na hora que bate a porta, ela não faz barulho, Então, mas não fica. veda. Então, aí qual que é a questão? Você colocar uma mola aérea. Né? Você coloca aquela mola aérea e aí você consegue regular e evita esse tipo de coisa. A dorma. Então, por exemplo, uma outra questão que você falou das molas, né? Eu vejo que quando o pessoal entrega um condomínio, os novos, ou enfim, eu sempre vejo isso. Na regulagem das molas, o pessoal que instala as portas, eles colocam na pressão máxima. E aí vem com aquela porrada. Aí vai estragando rapidinho. Vai estragar rapidinho e você deixa sem margem para uma próxima regulagem. E a porta, pela norma, tem uma velocidade de fechar. Quando você vai testar a porta corta-fogo, não é você abrir ela Parece toda. guilhotina, né, essas portas aí. Você não testa abrindo ela toda. Você tem um ângulo certo para abrir ela e nesse ângulo ela fecha numa velocidade determinada. Entendi. Para ser confortável tanto para os condôminos, né? E para ela atuar e entrar a linguetinha ali na casinha dela e travar a porta. Sim. E tem outras coisas também, né? Tem uma questão de tinta própria para porta corta-fogo ou não? Então, ela já vem pintada de fábrica com a tinta eletrostática. E aí, bacana você ter tocado nesse Mais assunto. um ponto para mim, né, Marco? Ó, tô quase uma especialista em si. Você vê como eu enfrento BO em condomínio, cara. Não, que é show de bola. Explica. Sabe? E não que foi é- nada combinado, Explica hein, o que é gente? pintura eletrostática. A pintura eletrostática é assim, você tem toda a porta corta-fogo, ela é uma chapa, né? Por fora ela é uma chapa e por dentro ela é uma manta à prova que é resistente ao calor, né? E aí a pintura eletrostática Tipo a manta asfáltica, você fala? É uma não, manta- ela outro tipo. é uma lã de rocha ou lã de vidro que colocam dentro da porta, Da né? porta. Faz aquele sanduíche lá. Tá. E a pintura eletrostática, o que é? Você coloca uma energia elétrica na chapa e a tinta também é carregada com uma energia.
Aham. E aí, na hora que você joga a tinta naquele metal, ele Adere. adere mais. É aquela porta que, se você risca, a tinta não sai, é difícil de tirar. Então, ela é bem mais interessante, né? Agora, dentro das manutenções fajutas, né? Quais os principais problemas que você vê? Tem isso, né, que você muito apontou, mas isso, por exemplo, da pintura, é algo que empresas prostituídas, digamos assim, elas usam a tinta equivocada ou isso é viagem minha? Não é questão de a tinta equivocada ou não, é questão de onde aplicar a tinta. O que acontece? O síndico vai, contrata uma empresa e manda pintar a porta. E o cara pinta tudo, dobradiça, fechadura. E a dobradiça, não pintem a dobradiça, por favor. Porque a dobradiça ela tem um movimento. E o pessoal vai e mete aquele monte de tinta e aí começa a travar a dobradiça. Deixa a dobradiça lá. Limita o movimento dela. Ou a lingueta, que às vezes Também. não entra na casinha, o pessoal vai lá e pinta. A lingueta é aquele, quando você abre a porta, que entra, que sai. Né? Aí o pessoal mete aquele monte de tinta lá e aí ela para de funcionar direito. Então não pintem. Quer pintar, pinta só a porta. Hein? Aí o síndico também tem que contratar uma empresa para poder Mas inspecionar. às vezes passa também, né? Pô, olha o nível de detalhe, né? Onde você contratou uma empresa esperando que ela faça, né, o melhor. Isso. E aí, pô, até onde passa a tinta, se o síndico tiver que fiscalizar até onde passa a tinta que não vai passar na lingueta, imagina como é que a vida dele vai ficar, né? Agora, falando mais disso da porta corta-fogo, né? Então, a gente tem a tinta que passa onde não é devido passar. A gente tem a mola, que é apertada no nível que depois não dá para regular. E a gente tem a porta que, quando bate, ela não fecha, ela continua frouxa, às vezes por algo que o próprio condomínio instalou. Dentro desse cenário, tem mais alguma coisa que você queira dar de dica para o síndico? Assim, olha, quando você contratar uma empresa de manutenção, peça para ela não deixar de fazer isso ou fazer isso dessa forma. Eu acho interessante, um item que é simples, que até, de repente, o pessoal da manutenção do próprio condomínio consegue fazer, é lubrificar as portas. Comprar WD-40, passa WD-40 basicão é mesmo. Ótimo, esse produto é ótimo. Você joga nas na dobradiças. lingueta que passa? Onde Você joga nas dobradiças e na linguetinha ali dentro da caixinha lá. A dobradiça é aquela que fixa a porta na parede e a lingueta que, quando bate, ela engole e entra na casinha. Olha, vou te falar, vou montar uma empresa de porta corta-fogo, gente. E aí seria interessante o pessoal da manutenção apertar os parafusos da porta. Porque o que acontece? Com o tempo, ela vai cedendo. E aí começa a pegar embaixo, aí não fecha, aí vira uma bagunça. Até porque é pesada, né? É pesada. E ela, com o movimento, vai afrouxando os parafusos. Você vai lá, aperta, acho que não custa nada. E quando você fala em eletricidade, modernização de prédio antigo, qual é a dica que você dá para o síndico, indo nesse mesmo caminho ali? Que, preciso fazer a melhoria da parte elétrica, muito antiga. Você tem alguma dica para dar para o cara ficar esperto na qualidade do produto ou no procedimento? Olha, eu acho que o fundamental é você ter o respaldo de um engenheiro eletricista. É você ter ali uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT e um projeto. Tem que ter um projeto com cálculo. Eu acho que o fundamental é você ter um projeto de carga, fazer uma análise, um estudo de carga do condomínio, quanto que está sendo consumido. E aí você redimensionar esses cabos aí, desde o padrão de entrada ali até lá para dentro. Às vezes é necessário até entrar na Enel para pedir alteração do transformador da rua. Olha porque só. O pessoal quer colocar... Agora você tem o ar-condicionado, você tem os carregadores veiculares. Né? Eu já fui em condomínio que o pessoal está comprando os carros elétricos, né? E aí quer usar a tomadinha da garagem. Aí você frita a tomada. Você frita Eu a tomada. conheço uma pessoa, inclusive o zelador que está fazendo, viu? Eu conheço o condomínio que o zelador está instalando o carregador. E aí, alguns prédios antigos, eles têm aqueles depósitos, e o depósito, armazém, um quartinho que fica no estacionamento, normalmente na frente da sua vaga de garagem, e esse quartinho, esse depósito, ele tem iluminação, tem eletricidade.
umidade ali, né? E aí o zelador, ele um ponto de puxa 10 dali e instala o carregador do carro elétrico. É isso que está acontecendo. O que você acha disso, Marco? Eu acho um absurdo. Olha que situação. E às Eu vezes você acho fala absurdo. pro proprietário, você fala, você não acha que tem alguma coisa aí que tá equivocada, no mínimo, né? O zelador fazendo isso? Não, se eu tivesse condições de ter um carro desse, eu jamais faria isso daí. Não É, precisa, é isso que eu né? tô pensando. Vamos colocar Não, na tomadinha, capaz de começar um princípio de incêndio ali. não, estraga até o próprio carro. Pode ser. Porque esse carro elétrico queimou a bateria, acabou a bateria, é outro carro. Então, Vamos ter que falar disso em algum episódio, hein? Vamos, Sobre vamos. instalações. Aliás, Chamar um engenheiro especialista nesse assunto, né? exatamente. o ideal é você fazer o dimensionamento, tem normas para isso, e aí você faz toda a instalação bonitinha. E não puxar de qualquer tomada ali que não aguenta, não. É isso aí. Eu acho que chegamos nos finalmente, né? Acho que falamos bastante. Acho que passa uma ideia, passamos uma visão, além do alcance. Dos olhos de Tandera. Cara, muito obrigado aí por Obrigado ter vocês. aceitado o nosso convite, né? A Joca aí que ajuda a gente, é a nossa produtora. Eu queria que você desse seu contato, né? Suas redes sociais, né? Enfim. Tá. Nosso e-mail, o meu e-mail é jimenez, @mgmengenharia.com.br, né? O telefone para contato é 11 988 27 29 88. As redes sociais é MGM Engenharia no Instagram. E estamos à disposição para atender vocês. Isso quem aí. precisar. Sem Covid melhor, né, Marco? Convide melhor. Se você quiser Muito bom. retornar com outro case ou chamar um engenheiro parceiro que fornece alguma tecnologia para você utilizar, não sei, também a gente está aberto. Né? Com Perfeito. certeza. Aí. Então é isso aí, galera. Galera, ó, quinta-feira, 7 horas da noite no Condo Case, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha, né, doutora? Com certeza. E acesse a www.sindiflix.com.br para mais conteúdos assinando a plataforma. Segue a doutora, segue o engenheiro parmejano e tamo junto e segue, obviamente, o engenheiro Marcos. Obrigado vocês. Aí, fantástica essa iniciativa aqui de vocês. Adorei. Ah, legal. Que bom. Nós Volte ficamos sempre, felizes, Marco. volte Volte sempre. Então, pessoal, boa noite.